O Pai Celeste, você já pensou? Jesus ele disse assim: vós sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos? Imagina o vosso Pai Celeste. O Pai Celeste, você já pensou? Jesus ele disse assim: vós sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos? Imagina o vosso Pai Celeste. Irmãos, Deus, ele não quer ver nenhum filho seu vivendo uma vida sem dignidade, vivendo uma vida de humilhação, de vergonha, uma vida de tristeza, de sofrimento, de lamento. Veja o que a palavra de Deus diz no livro de Isaías, capítulo de número 60, Isaías 60, versículo de número 20 ao 22, diz assim: nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Todos os do teu povo serão justos para sempre, herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, o farei prontamente. Amém? O menor virá a ser 1000, o mínimo um povo grandíssimo. O Senhor está dizendo: nunca mais vai se pôr o teu sol, ou seja, você não vai mais passar vergonha, não vai mais ser humilhado. Se você é filho de Deus, o Filho de Deus não foi chamado para viver uma vida de humilhação nessa terra, irmão. A gente vive uma vida de humilhação e de vergonha se a gente não tem o amor do Pai, se a gente não conhece o Pai de verdade como deveria conhecer. Porque quando você sabe o Pai que você tem, você não aceita viver uma vida de humilhação nessa terra. Está na hora de você desfrutar do amor do Pai. Está na hora de você receber o amor do Pai na tua vida de verdade, amém? E não viver uma vida de humilhação e de vergonha, mas viver uma vida de honra, de dignidade, amém? Diga: eu mereço uma vida de dignidade, porque o meu Pai é justo, amém? Então um pai que é um pai, ele quer ver o filho vivendo uma vida de dignidade. Veja na sequência, o pai, depois de colocar roupas novas naquele filho que estava todo sujo, humilhado, envergonhado, ele diz: tragam depressa a melhor roupa, vistam e coloque um anel no dedo. O anel no dedo naquela época representava credibilidade. Diga comigo: credibilidade. Quando o filho decidiu sair por conta própria, irmão, era ele quem tinha que resolver os seus problemas, era ele quem tinha que, era o nome dele, era ele estava andando por ele mesmo. Mas quando ele voltou, o pai colocou um anel no dedo, e agora aquele anel, aonde ele ia, ele não tinha crédito. Mas um anel dava para ele a credibilidade que ele precisava. Ele podia comprar o que ele quisesse, aonde ele fosse, porque o anel era a garantia que o pai ia pagar a conta que ele fizesse. Irmão, o Senhor, ele nos dá essa credibilidade. Quando você entende o amor do Pai, você pode não ter, mas você tem um Pai que tem. Irmão, o meu Pai é dono do ouro e da prata. O meu Pai é dono de todas as coisas. O meu Pai pode todas as coisas. Irmão, qual é o tamanho do teu Pai? Qual é o Pai que você acredita, que você confia? Qual é o Pai que você tem? Qual é o amor que você está vivendo hoje? Sabe que as crianças, eu lembro do tempo de colégio. Porque o meu pai é isso. Porque o meu pai tem... Eu não lembro do tempo de criança, né? O orgulho do pai. Porque, meu pai é policial, meu pai é professor, meu pai é fazendeiro. Quem é o teu pai? E aí aqueles que, de repente, o pai abandonou. Aqueles que não foram criados pelo pai, ou aqueles que de repente o pai era um alcoólatra, aqueles que o pai espancava, humilhava, e aqueles que não tiveram um bom relacionamento com o pai, ou aqueles que foram abandonados. O meu pai
me amou tanto, que entregou o Filho unigênito dele, para morrer numa cruz em meu lugar. O meu Pai me deu vida, quando os médicos disseram que eu ia morrer, por causa de sopro no coração. O meu Pai cuidou de mim, quando os meus avós queriam que minha mãe abortasse. O meu Pai me sustentou e me trouxe até aqui. O teu Pai te sustenta e te traz até aqui. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Eu e você precisamos aprender a caminhar na história e no legado do nosso Pai. Antigamente tinha muito, esse é o nome, falava os nomes, os sobrenomes, né? Era conhecido antigamente pelos sobrenomes. Esse é da família Oliver. Esse é da família Nobre, não sei das quantas. Luz. E falava os sobrenomes. Qual é o teu sobrenome aí, irmão? Martins, a família Martins. Menezes. Silva era popular. Souza também, E falava os nomes, o sobrenome era, sabe que o meu sobrenome é importante, né? Albuquerque. Mas irmãos, quando você, sendo um zambujeiro velho, sabe o que é o zambujeiro? É uma árvore que não dá fruta, é uma árvore feia. A Bíblia diz que nós, como zambujeiro, nós fomos enxertados na oliveira. O zambujeiro que não dá fruto, o zambujeiro que é feio, ele é enxertado na oliveira, e a partir daí ele passa a dar fruto conforme a oliveira. Sabe o que significa isso? Eu e você, nós pertencemos à casa nobre de Jerusalém. Talvez o teu sobrenome seja Silva, seja Souza, seja Ferreira, seja qual for, o mais simples que seja, mas você foi enxertado na oliveira. Irmão, você dá fruto conforme a oliveira verdadeira. Você pertence à casa nobre de Jerusalém. Você tem um Pai que é dono de tudo isso aqui, irmão. Você tem um Pai que no estalar de dedos muda todas as coisas. Você tem um Pai que te dá dignidade. Você tem um Pai que te dá credibilidade. Se você entender isso, a tua história muda. Foi o que Davi fez, irmão. O menino que foi abandonado, a raiz de Jessé. Veja, a raiz de Jessé, que foi rejeitado porque ele era o mais ruivo, ele era o menor, ele era o mais feinho da casa. Mas o mais feinho da casa, o ruivo, o filho, raiz de Jessé, o Senhor disse: ei, Davi, não esqueça que eu te tirei de trás das malhadas e te coloquei por príncipe no meu povo. O menor da casa o Senhor colocou na frente de todos. Irmão, eu tenho um Pai. Você tem um Pai.